queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 27, objeto de conhecimento, o processo de redemocratização. E o detalhamento, o processo de redemocratização. Vamos à nossa aula? Iniciando a nossa viagem pela história, o tema desta aula é redemocratização. Mas o que é redemocratização, professora? Quando se fala de redemocratização, vem na nossa mente o quê? Uma democratização que está querendo voltar, né? Que está querendo ser colocada em prática novamente. E nós trouxemos um conceito de o que é redemocratização. Olhem só. O processo de redemocratização no Brasil, iniciado na década de 1970 e culminando com a promulgação da nova Constituição Federal em 1988, foi um período de intensas mobilizações sociais, lutas políticas e transformações institucionais que culminaram no fim da ditadura militar e na restauração do regime democrático no país. Então, quando se fala desse processo de redemocratização, precisamos ter em mente que ele vai surgir no momento em que nós temos um governo civil-militar, um momento de instabilidade, um momento em que havia ali repressões políticas, civis, sociais. Então, a população em geral estava vivendo com medo, né? Naquele clima de terror. Então, eles queriam o quê? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o fim da censura. Nesse período aí da ditadura civil-militar, nós observamos que muitos artistas, muitos intelectuais, músicos, eles foram exilados. Mas o que é ser exilado? Seriam aquelas pessoas que foram expulsas do país, né? E ainda tiveram pessoas que foram presas e torturadas no doicode, como vocês já puderam observar ao longo da história, que eram órgãos, né, de repressão, órgãos que perseguiam aqueles opositores ao governo. Então, se um artista, no caso um cantor, nós vamos verificar no decorrer da aula, colocasse uma música que fizesse uma censura ao governo militar, esses artistas eles eram ali exilados, né? Tinham as suas músicas censuradas. Nós vamos observar que havia músicas com duplo sentido, que fazia justamente aquela ideia, tinha aquela ideia de quê? De criticar o governo em que estavam inseridos. Então, aqui ao meu lado, vocês também estão vendo, multidão, né, de manifestantes pelas eleições diretas, que nós vamos verificar o que foram ao longo desta aula. Vamos lá aos antecedentes desse processo de redemocratização. Vamos verificar o regime civil-militar de 1964, em que nós temos a presença de governo autoritário que vai reprimir o que, professora? Direitos civis, políticos e sociais. Quando se fala desses tipos de direitos civis, nós podemos falar aqui em relação a pessoa poder se associar a agremiações ou associações, como, por exemplo, sindicatos. Quando se fala de direitos políticos, podemos relatar aqui a questão de participação nas eleições. E quando se fala em relação a direitos sociais, está falando também sobre a questão de representatividade. Então, esses tipos de direito eles foram reprimidos durante o governo autoritário do regime civil-militar. Nesse período, vamos observar movimentos sociais, através de quê, né? Trabalhadores, estudantes, mulheres, negros, indígenas e outros grupos, né, vão se unir em torno de suas demandas específicas. Professor, o que seriam essas demandas específicas? Seria justamente eles lutarem pelos seus direitos, né? Já que eles eram ali as minorias, eles eram ali colocados à margem da sociedade, eles queriam que ter os seus anseios alcançados, ter seus objetivos atendidos. Mas, num governo repressor, isso não vai acontecer. E é por conta disso que eles vão se unir e vão organizar as greves, as passeatas e também algumas ocupações e outras formas de protesto, tá? Lembrando que esse tipo de protesto geralmente era feito de forma pacífica, certo? Continuando,
Vamos observar aqui. A luta por melhores condições de trabalho, por reformas agrárias. Quando se fala de reformas agrárias, nós estamos falando de propriedades rurais, certo? Em que deveria haver uma melhor distribuição das terras para aquelas pessoas que não tinham moradia, não tinham como ganhar seu próprio dinheiro, não tinha ali como sobreviver. Então, a reforma agrária seria uma medida para dar terras a essas pessoas que não tinham nada. Lembrando que um problema crônico do nosso Brasil é justamente a apropriação de terras e a concentração de terras nas mãos da minoria. Eles também buscavam lutar por igualdade racial e de gênero e por direitos políticos. Vai se intensificar nesse período. Então, todo esse momento, nós vamos observar aí a luta por melhores condições de vida também, né, de trabalho, o momento em que a população vai se organizar para defender os seus objetivos. E nesse período nós vamos observar a organização dos negros, né, eles vão se unir para buscar melhorias para as suas demandas, assim como as mulheres, assim como os trabalhadores, principalmente os trabalhadores fabris, né, em que eles vão se organizar, vão observar ali a questão das greves, que uma vez que eles estão lutando contra o sistema, uma forma de eles mexerem com esse sistema é abalando a economia. E no caso das greves, né, nós vamos observar a paralisação de fábricas, de empresas e do meios de produção. Logo, vai gerar ali um problema econômico também, ok? Vamos observar a relação das guerrilhas urbanas, olhem só. Essas guerrilhas urbanas, como, por exemplo, a Vanguarda Popular Revolucionária, conhecida como VPR, Movimento Revolucionário Tiradentes, conhecido como MRT, e a Liga Comunista 28 de Março, LC28, optaram pela luta armada contra o regime, realizando ações como assaltos a bancos e sequestros de autoridades. Até então, eu tinha falado para vocês em relação a manifestações pacíficas. Porém, né, essas minorias, esses grupos não conseguiram alcançar seu objetivo. E aí vieram as guerrilhas urbanas justamente para mostrar um lado diferente de protesto, utilizando o quê? A violência, utilizando também armas para conseguirem atingir seus objetivos. E aí surgiram essas vanguardas, né, essas guerrilhas urbanas. Quando se fala de guerrilhas urbanas, quer dizer o quê? Métodos, né, vamos dizer assim, de manifestação dentro da área urbana, ok? Continuando, apesar da bravura desses grupos, a repressão militar foi implacável, dizimando seus membros e desarticulando suas estruturas. Nesse período, vocês podem observar aí na imagem, o embaixador americano Charles Elbrick. Esse embaixador, ele estava aqui no Brasil, tinha pouco tempo, acho que 2 meses que ele estava no Brasil, ele foi sequestrado. Então, quando o VPR, ele acaba ali sequestrando esse homem, eles têm medidas com o governo. O que eles querem? Eles querem a libertação de 15 presos políticos em troca da libertação desse embaixador. Isso vai gerar uma instabilidade política em relação às relações externas, né, do Brasil com os Estados Unidos. E um detalhe, neste momento os Estados Unidos eram dos países que mais estavam investindo no nosso território em relação à economia. Então, quando tem um sequestro desse embaixador, há aquela situação de que o território ele não é seguro. Mas, professor, os Estados Unidos não sabiam que havia esse sistema repressor dentro do Brasil? Claro que eles sabiam, porém, eles faziam vistas grossas porque eles estavam ali tendo retorno nesse investimento que estavam fazendo com o Brasil. E quando houve ali a questão do sequestro desse embaixador, essa relação aí começou a ter uma certa desestabilização, ok? Continuando. Manifestações públicas contra o regime, mesmo sob forte repressão, a população brasileira não se calou. Nós vamos observar manifestações como as Diretas Já, que exigiam eleições diretas para presidente. Reuniram milhões de pessoas nas ruas e marcaram a história da luta pela redemocratização do país. Então,
observem que vários setores da sociedade estavam ali insatisfeitos com as políticas adotadas pelo regime civil-militar. Então, inicialmente, houve manifestações, vamos dizer assim, pacíficas, porém essas manifestações elas não geraram o devido efeito. Depois vieram as manifestações em guerrilhas urbanas e acabando ali utilizando as armas, utilizando a violência, e um agravante dessa questão das guerrilhas urbanas é a questão da repressão militar que vai ser mais intensificada, com a utilização ali de torturas, de perseguições, de prisões ilegais e também de exílios e, por fim, também o assassinato de muitas pessoas nesses locais em que havia a repressão, ok? Agora nós trouxemos um mapa mental em que ele vai mostrar os fatores que vão impulsionar a redemocratização. Vamos a eles. O primeiro é o desgaste político. O que seria esse desgaste político, professora? A ditadura militar, após quase 2 décadas no poder, enfrentava um desgaste crescente. A falta de legitimidade popular, a censura e a repressão constante geravam insatisfação em diversos setores da sociedade. Esse foi o primeiro ponto, né? Vamos ao próximo. Crise econômica. Qual foi esse problema? O milagre econômico, entre aspas, nos anos 60, que sustentava o regime, chegara ao fim. Vamos observar que a partir da década de 70, o Brasil mergulhou em uma grave crise econômica, com inflação galopante, desemprego e aumento da pobreza. Essa situação fragilizou o regime e contribuiu para o crescimento da oposição. Então, olha só, quando eu tenho uma instabilidade política, na maioria das vezes, essa instabilidade política está associada também a crises econômicas. Vamos ao nosso próximo tópico, que são movimentos sociais. O que foram esses movimentos? A ditadura militar falhou em promover justiça social e melhorar as condições de vida da população. A desigualdade social se agravou e os direitos básicos dos cidadãos continuavam sendo violados. Que direitos básicos são esses que nós poderíamos falar aqui? A questão de ir e vir, a questão de liberdade de expressão, a questão de liberdade de associação em grupos, a questão de poder sair a hora que quisesse. Então, durante um período da ditadura civil-militar, havia o toque de recolher, em que as pessoas deveriam estar em suas casas em determinado horário. Ou seja, a liberdade de ir e vir estava ali sendo violado, ok? Continuando, vamos observar como os organismos sociais internacionais, vão se comportar diante dessa situação. Organismos internacionais como a ONU e países democráticos condenaram, é claro, os crimes da ditadura militar brasileira, isolando o regime e pressionando por mudanças políticas. É claro, num sistema em que eu tenho aí uma grande quantidade de pessoas vivendo numa situação de repressão, os órgãos internacionais vão querer intervir. E uma dessas formas é o quê? Isolar o regime, ou seja, deixar o Brasil isolado em relação ao financiamento estrangeiro. E também pressionar o governo brasileiro a mudar essa postura, ok? Continuando, vamos observar a atuação da igreja. Gente, nós estamos nesse período, a igreja ela vai se posicionar, mesmo o Brasil sendo um estado laico, há a presença da igreja. E ela vai atuar em defesa dos direitos humanos e da justiça social, que vai ganhar força e influência. Então, todos esses tópicos que nós falamos aqui estão aí inseridos no que nós chamamos de fatores que vão impulsionar a redemocratização. Então, lembrem, desgaste político que vai estar alinhado com a crise econômica, que também terá ali a presença de movimentos sociais, a interferência de organismos internacionais e também a presença da igreja, que vai ajudar para que haja de fato essa redemocratização, ok? Então vamos lá aos momentos marcantes dessa redemocratização. 1979 nós temos a Lei de Anistia.
O que dizia essa lei, né? Ou Lei da Anistia. É a lei número 6.683 e ela foi sancionada no dia 28 de agosto no governo de João Batista Figueiredo. Concede perdão a presos políticos e exilados, abrindo espaço para o retorno da oposição. Observem que nós temos aqui um panfleto, um cartaz, em que ele fala o seguinte: não queremos liberdade pela metade, pela libertação imediata dos presos políticos, pela volta de todos os exilados e pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Então, observem que dentro desse processo de anistia, desse processo de redemocratização, desse processo em que eles estão ali vivendo em um momento de repressão, havia ali esse anseio por busca por respostas, né? E por isso que eles estavam ali justamente apoiando essa lei da anistia. Continuando, vamos verificar quem foram os beneficiários dessa anistia. Vai beneficiar presos políticos, exilados, guerrilheiros, militantes políticos e outros indivíduos que sofreram perseguição por suas atividades políticas durante a ditadura militar. Então, observem que essa anistia ela era concedida para os opositores do regime civil-militar, certo? Quem não estava inserido nesse momento para ser beneficiado pela lei da anistia? Mas, professora, o que é anistia mesmo? Anistia significa perdão de um crime. Crimes políticos, certo? Quem não estava dentro desse sistema, né? Quem não foi beneficiado? Aquelas pessoas que cometeram crimes comuns, como, por exemplo, assassinato, sequestro, estupro e assalto. Nós sabemos que esse período de ditadura civil-militar, nós tivemos aí também muitas atrocidades de ambos os lados, em que houve também a questão de sequestro, de assassinatos de ambas as partes. Então, as pessoas que foram presas por praticarem esses crimes considerados comuns, eles acabaram ali não tendo a sua anistia concedida, uma vez que eles praticaram crimes e era necessário que eles pagassem por esses crimes que eles haviam cometido, ok? E quais vão ser os impactos da lei da anistia? Vamos a eles. Retorno de exilados. A lei permitiu o retorno de milhares de brasileiros que se exilaram durante a ditadura militar, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulo Freire. Essas pessoas que eu acabei de citar para vocês, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulo Freire, tiveram grande participação para esse processo aí do impacto da lei da anistia. E eles também lutaram pelo processo de redemocratização. Continuando o nosso texto, olhem só. Fim da repressão política. A anistia contribuiu para o fim da repressão política e para a abertura do regime militar, abrindo caminho para a redemocratização do país. Nesse contexto, vamos observar também debates sobre justiça e reconciliação. A lei da anistia gerou debates sobre a importância da justiça e da reconciliação no processo de redemocratização do Brasil. Observem aí na imagem que nós temos Leonel Brizola e familiares que retornaram do exílio e desembarcam em Foz do Iguaçu. Leonel Brizola, ele era um político gaúcho e ele foi exilado por colocar ali as suas propostas, né, suas ideias contra esse regime civil-militar. E por conta disso, ele foi exilado, ou seja, convidado a sair do país. Lembram das propagandas que eram colocadas pelo governo civil-militar? Brasil, ame-o ou deixe-o. Se você ama o Brasil, você vai permanecer no Brasil e vai aceitar aquelas ideias que estavam sendo colocadas, aquelas medidas autoritárias. Caso você não concordasse, poderia pegar a sua mala e dar uma voltinha pelo mundo, né? Dar ali um tchauzinho para o Brasil e pronto. Simples assim. Então, algumas pessoas acabaram aí saindo do território brasileiro nesse momento de repressão que havia no país, certo? Vamos verificar que em 1980 há a fundação do Partido dos Trabalhadores. Olha só o nosso texto, o que ele diz. Primeira legenda de esquerda,
legalizada após o golpe militar. Marco na luta pela democracia, novos horizontes políticos e luta por justiça social. Então, essas são características desse Partido dos Trabalhadores, que era justamente a oposição para esse regime que estava em vigor no Brasil. Figuras notáveis, como, por exemplo, Lula, Dilma Rousseff, Chico Mendes, Dom Paulo Evaristo Arnes, dentre outros, estão presentes nesse momento de redemocratização. E qual foi o legado? Contribuiu para a democracia e avanços sociais, como, por exemplo, redução da pobreza e expansão da educação e do acesso à saúde, e também o reconhecimento de direitos para minorias. Lembrem que, nesse momento, nós tivemos ali a organização de minorias como os negros, como as mulheres, como os trabalhadores, que estavam se organizando em busca de terem melhores condições de desenvolvimento, de acesso à educação, à saúde, e eles vão se organizar em prol desses objetivos, certo? Então, para a gente poder exemplificar melhor, trouxemos o mapa mental dos movimentos das diretas já. Olhem só o que mostra o nosso mapa mental. Temos a ementa Dante de Oliveira, aqui como vocês podem ver, ó. O que dizia essa emenda? Eleições diretas para presidente em 1984. Até então, as eleições elas eram praticadas de forma indireta, através de um colégio eleitoral, ou seja, os próprios militares se organizavam e faziam as eleições para quem seria o presidente naquele pleito, certo? Os principais líderes do movimento das diretas já, quem são, professora? Olhem aqui. Temos Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Lula, FHC ou Fernando Henrique Cardoso e também Chico Buarque. Então, vocês podem observar que nós temos aí tanto políticos também e como também artistas como Chico Buarque, certo? Como é que eles vão fazer essas manifestações? Como é que eles vão mostrar para a população sobre o movimento dessas diretas? Através de comícios, certo? E também de manifestações. Professora, mas o que seriam comícios? Seria justamente uma reunião em que eles demonstrariam ali o que deveria ser modificado. E eles vão se organizar, vão fazer essas manifestações e expor para a população uma nova forma de eles se comportarem nesse novo sistema. Então, no dia 25 de outubro de 1984, nós temos a rejeição da emenda Dante de Oliveira. O que foi mesmo essa emenda? Olhem aqui no nosso mapa mental que tem dizendo o que foi, Eles queriam o quê? Eleições diretas para presidente. Por isso que era movimentos diretas já, certo? E quais foram as consequências? Eleição indireta, ou seja, a população nesta eleição ainda não participou para a escolha do presidente. Então, em 1985, nós temos uma eleição indireta e a redemocratização, certo? Então, essas são as características principais desse movimento das diretas já. Então, em 1985, tivemos eleição indireta de Tancredo Neves para presidente, marcando o fim formal do regime civil-militar. Em 1988, nós temos a promulgação da nova Constituição Federal, que é conhecida também como Constituição Cidadã, consagrando direitos civis, políticos e sociais e instituindo um Estado democrático de direito. Então, essas são as consequências desse movimento das diretas já. E nesse contexto, vamos conhecer algumas figuras importantes para o processo da redemocratização. O primeiro deles é justamente Tancredo Neves, e nós vamos observar que Tancredo Neves ele foi ministro da Justiça, ele também foi primeiro-ministro, senador, governador de Minas Gerais, ele foi líder do movimento das diretas já, e ele foi eleito presidente por votação indireta em 1985. Porém, contudo, todavia, ele não chegou a assumir o poder, a presidência, porque ele faleceu antes de tomar posse
da presidência. Ele faleceu em 21 de abril de 1985 em decorrência de problemas de saúde. Então, ele foi eleito presidente, mas ele não chegou a assumir. O nosso segundo personagem também importante nesse período é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi deputado estadual, deputado federal, líder da oposição dos governos militares, um dos fundadores do MDB, presidente do MDB em 1970. Ele também foi senhor das diretas e o pai da Constituição. Então, é uma figura também bem emblemática nesse processo de redemocratização. Nosso próximo personagem também importante neste período é Chico Buarque. Chico Buarque é músico, compositor e escritor. Ele foi censurado e perseguido. Por que ele foi censurado e perseguido? Devido aos seus protestos, através de canções, e algumas canções foram proibidas. Ele escreveu músicas de resistência como Cálice, Apesar de Você e Construção, né? Foram músicas em que ele mostrava ali vamos dizer assim, uma certa, a palavra agora fugiu da cabeça da professora. Mas era uma forma de criticar. Eram críticas ao regime civil-militar. E por conta disso, essas músicas elas foram censuradas, certo? Em 1969, ele se exilou na Itália e em 1970 ele retorna ao Brasil. E claro que ele vai se envolver nesse movimento das diretas já. O nosso próximo personagem importante, vamos agora passar para a esfera religiosa. E temos Dom Paulo Evaristo Arnes. Quem foi este homem? Foi arcebispo de São Paulo. Ele lutou pelos direitos humanos e redemocratização no Brasil. Ele vai ser um crítico vocal das práticas repressivas do regime militar. Ele criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e também ele vai coordenar o projeto Brasil Nunca Mais. E ele também vai ser um participante ativo nas diretas já. Então, observem que todos esses personagens tiveram suas contribuições nesse processo de redemocratização, passando desde a esfera política, passando para a esfera cultural, através do representante que nós trouxemos aqui para vocês, como Chico Buarque, e também pela esfera religiosa, com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Então, cada um deles, dentro do seu âmbito em que eles estavam inseridos, eles ali demonstraram as suas insatisfações, as suas críticas e também formas para que houvesse uma mudança dentro desse sistema, ok? Vamos agora para o legado da redemocratização. O que a redemocratização vai trazer? Vai consolidar a democracia através de quê? De instituições democráticas sólidas e um regime de liberdade de expressão e pluralismo político. Quando se fala de pluralismo político, tenham em mente a presença de vários partidos políticos, visto que, durante o período da ditadura civil-militar, havia o quê? O bipartidarismo, a presença apenas de 2 partidos políticos. E com esse processo de redemocratização, nós temos aí a implantação de outros partidos políticos, certo? Vamos observar a ampliação de direitos como a garantia de direitos civis, políticos e sociais. Quais seriam eles? No caso, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, o fim da censura, a decretação, né, ou a revogação e o uso do habeas corpus. Lembrando que o habeas corpus é o direito legal para se reivindicar uma prisão ilegal. Isso não acontecia durante o regime civil-militar. Durante o regime civil-militar, o habeas corpus ele foi suspenso, ok? Desafios persistentes também são características desse legado da redemocratização. Através de quê? De desigualdades sociais, corrupção e violência. Ainda representam desafios a serem superados para a consolidação da democracia brasileira. Então, todos esses fatores, eles vão estar aí elencados para o legado da redemocratização. Então, queridos, esta foi a nossa aula falando sobre redemocratização. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.